jogando fino da bola. O Flamengo está muito bem, obrigado. Vai muito bem, obrigado. O que é que você tem a falar do Flamengo para a nação rubro-negra em todo o Brasil, em todo o mundo? São 12 jogos invictos? Ah, olha só. Desde o 5-0, desde daquela chacoalhada para o Del Valle, 5-0 que o Flamengo tomou, o Flamengo não perde mais. São 12 jogos de invencibilidade. Se não me engano, é a mesma sequência do Fortaleza, Cereto. Os dois times invictos a 12 jogos. É que o Fortaleza nesse meio de semana não jogou, né? Mas, enfim, empatou com o São Paulo e foi eliminado nos pênaltis. Dois times a 12 jogos sem perder, com orçamentos bem diferentes, mas também com, obviamente, qualidades muito diferentes. O Flamengo joga um futebol muito bacana de acompanhar em algumas partidas, bonito, prazeroso. Eu estou até agora, não é brincadeira, não é sacanagem não, estou até agora abismado com a atuação do Pedro contra o Internacional. Foi uma das atuações individuais mais brilhantes que eu vi recentemente no futebol brasileiro. O cara não errou nada, mas ele perdeu um gol, o cara do Inter salvou em cima da linha. Tá, então talvez ele tenha um meio lance errado, porque muito mais mérito do zagueiro. Foi absurdo o que o Pedro jogou, é absurdo o que ele tem jogado. Então, assim, o Flamengo vai bem. Acho que ainda, em comparação ao time do Jesus, é um time... eu não gosto dessa comparação, tá? Mas só para estabelecer um parâmetro. É uma equipe que ainda cede alguns espaços excessivos a alguns adversários, ainda sofre defensivamente mais do que sofria antes. E aí isso tem servido para descobrir um goleiraço, né? Que é o Hugo Souza, Hugo Neneca, enfim... Chamem como ele quiser ou como ele preferir. Aliás, tem sido uma das grandes revelações desse campeonato, na minha opinião. O bom você ter falado nisso, porque o Eric Faria acabou de botar um tweet. O Eric Faria disse que conversou com o Hugo Souza, e que ele já estava acostumado com o apelido e tudo mais, mas ele gostaria de ser chamado de Hugo ou de Hugo Souza. Então vamos chamar ele. Né? Ele quer, então a gente vai chamar ele de Hugo Souza. E que goleiraço, hein, Losetti? Que goleiro, vai ser goleiro do Flamengo durante 10, 15 anos, sei lá. Não sei, hein? Ou vai embora cedo, né? Então vamos crescer o olho em cima do Hugo, quer dizer, já deve haver olhos crescidos para cima do Hugo, goleiro jovem. Goleiro que vale lembrar, Cereto, ele foi convocado para a seleção brasileira principal na primeira lista depois da Copa do Mundo de 2018, porque naquele segundo semestre o Tite aproveitou para levar 3 goleiros das categorias de base, já imaginando o futuro, e o Hugo foi o primeiro, uma viagem da seleção aos Estados Unidos, jogos contra a seleção local e contra El Salvador. Ele, claro, não entrou em campo, mas ali já tinha gente vendo o que nós estamos vendo agora, com o Hugo se consolidando. Tem o Diego Alves, que é também um ótimo goleiro, um goleiro assim, de história no futebol, história no Flamengo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, mas não vai ser fácil para o Diego Alves, com essa história toda, tirar o Hugo do gol se ele continuar jogando desse jeito. Óbvio que ele vai errar, ele vai oscilar, ele ainda é muito garoto e o goleiro às vezes demora um pouco mais para atingir uma maturidade de titular, mas eu fiquei impressionado com ele no primeiro jogo que eu vi contra o Palmeiras. Eu já achei ele de uma segurança absurda, movimentos, velocidade, e ele está confirmando isso a cada jogo. O Lédio deu a ideia, eu gostei da ideia do Lédio Carmona aqui no Tá Na Área. Faz um revezamento, bota o Hugo Souza para jogar um campeonato, bota o Diego Alves para jogar outro campeonato. Tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, tem Libertadores. Né? O Flamengo pode escolher à vontade, porque para tirar o Hugo Souza agora do time do Flamengo, de fato, não dá para tirar ele do gol agora, né, Luzete? Agora não. Eu não tiraria, ele seria o meu titular. Agora, há times europeus que fazem isso, né? Goleiro das Copas e um goleiro da Liga, né? O Barcelona fez isso durante algum tempo, o Manchester City fazia isso quando tinha o Cláudio Bravo, assim, no seu momento ainda para poder jogar, revezando com o Ederson. Então, não seria a primeira equipe do mundo a fazer, mas eu acho que é a hora da sequência do Hugo, antes que ele resolva ter sequência em outro lugar, sabe? Acho que o Flamengo tem que aproveitar uma das suas joias. O Natan, zagueiro, é outro que está surgindo muito bem e que não vai ser fácil nem para o Gustavo Henrique, nem para o Léo Pereira tirarem o Natan quando o Rodrigo Caio, que é o mais titular dessa zaga, puder voltar a ter sequência. Alexandre Losetti, muito obrigado pela tua participação aqui no Tá Na Área. Agora vem Bragantino e Palmeiras, Losetti, depois tem Grêmio e Juventude. É só preparar a pipoca. Vamos assistir, Cereto. Abração, valeu, obrigado você.
Se bem que daqui a pouco tá na hora de jantar, né? Enfim. Ô, Everaldo Marques, você também gosta da linguiça lá de Bragança Paulista, não? A última vez que eu fui para Bragança... Na Liga, no Campeonato Brasileiro, ele até falou sobre isso ano passado na entrevista. Mas eu acho que depois do que o Hugo fez ontem, eu acho que ele vai... Como é que você vai tirar o Hugo do time? Eu acho que ele vai manter o Hugo. Não tem como. Eu acho que ele vai manter o Hugo até para se preserva o Diego. E se bota o Diego comete uma mísera falha, o mundo cai em cima dele e do Domenech. Entendeu? Então mas eu acho que o momento é do Hugo. Ele vai a história do futebol está recheada de exemplos como esses. Está recheada. O Marcos surge, quando o Marcos surge, o titular era o Veloso, um goleiro campeão brasileiro pelo Palmeiras, um goleiro histórico do Palmeiras, mas não tinha jeito. O Marcos surge. O Diego já o Filipão já previa. O Filipão já previa e mandou o Marcos para o aspirante para ele jogar. Exato. Para ele ficar com o ritmo de jogo. E aí, na contusão, ele veio com o ritmo de jogo. Senão ele ficaria ali só treinando e sentado no banco. O Filipão já teve a visão à frente. Esse cara, daqui a pouco, será o titular do Palmeiras. Então, eu quero ele com o ritmo de jogo para quando ele vier a ser o titular do Palmeiras. Tudo se encaixa. A história de sucesso, ela se encaixa. Não é chuva, não cai do céu. Sim. O curioso é que o Neneca era o quarto goleiro. Esse é o grande lance esse da é o grande história. mistério. Ele era o quarto goleiro, ele não era o segundo goleiro, nem ele era o quarto goleiro. Estou cansado de fazer jogo do Flamengo, Galvão, Lino. A gente nunca aparecia o nome dele na lista de reserva. Não existia. E aí, a gente só sabia do Hugo porque o Tite tinha convocado o Hugo. Fala dele. O Tite só por isso que a gente primeiro jogo pós-Copa da Rússia, o Hugo estava na lista. E o Diego, o Thiago Ribeiro estava na transmissão do Sport TV com a gente, e a Nádia estava na Globo, disse que na hora que o Hugo fez a defesa, o Diego comemorou como se fosse um gol do Flamengo, cara. Que ele comemorou isso foi o que eu falei caramba, entendeu? Foi o que eu falei logo no início do programa. O comparativo, porque lembra da história lá, quando o Diego voltava de contusão, ficou sabendo que ia viajar para o Paraná e seria reserva e não viajou, quase saiu do Flamengo, deu aquele confronto com o Dorival Júnior. E agora ele volta de contusão, ele senta no banco no jogo anterior, ele volta, ele vai para o banco de novo e fica lá incentivando e aplaudindo o menino. Isso é um profissional. O Diego é um grande profissional, porque é um grande goleiro também. E o César também é bom demais. O Flamengo está sobrando de goleiro. E aí, Lino? O Rizek, só que para ter dois goleiros, ele precisa botar o Diego Alves também. Ele precisa dar algum tipo de ritmo, espaço, precisa colocar em copas. Eu ainda não acho ruim a ideia de você usar os dois em competições e de alguma forma dar uma sequência também para o Diego. Ele era o titular e ele é bom goleiro, né? Ele precisa ter espaço. Bom. Não, claro que ele é bom goleiro, mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A renovação do Diego está emperrada. Pelas informações que a gente apurou, o departamento financeiro do Flamengo barrou um aumento de 30% que era o pretendido pelo Diego para renovar. O que você faz nesse momento? Você renova com o Diego ou você aposta no Hugo? Tem que renovar. Dá para fazer as duas coisas? Mesmo para ele ser reserva do Hugo Souza? O Flamengo é o seguinte, o Flamengo é um... Gente, olha a postagem, olha a postagem do Diego. Olha a postagem do Diego na rede social. Parabéns pelo primeiro pênalti defendido no profissional. E será primeiro de muito. Vamos, Flamengo. Hugo, 99. Cara, isso é bacana demais, porque o Diego era considerado o melhor pegador de pênalti do futebol europeu. Só. Mas eu pergunto, vocês renovam? Por exemplo, chegou no momento que o São Paulo tinha Rogério Ceni e Zete. Zete, hein? Bicampeão do mundo com o São Paulo. Eu renovaria. E aí o Zete teve que buscar espaço para jogar no Santos. Eu renovaria, pensando com a cabeça do dirigente do Flamengo, do Marcos Braz, enfim, lá do presidente. Mesmo se ele for reserva do Hugo Souza? Eles não vão deixar o Diego no mercado. Mesmo se ele for reserva do Hugo Souza? Eles não vão pegar o Diego Alves para um rival. Eles vão renovar com o Diego Alves. Daqui a pouco chega uma proposta. Exatamente. Acho que o Domi vai trabalhar com os dois. O Domi vai, tô com o Xará nessa. O Domi vai trabalhar com os dois. E o Braz, você falou, o cara que é capaz de renovar o contrato é o Braz. Que tem jogo de cintura e tem bom relacionamento com o Diego. E parece que é ele que está trabalhando para fechar, para arredondar esse negócio, para renovar o contrato do Diego. O Diego Alves, se fica 2 dias fora do Flamengo, ele está claro, empregado é um ótimo goleiro. Rival do Flamengo. Eu não discordo de vocês que o Diego Alves é um grandíssimo, um excelente goleiro. A questão é essa.
Você renova com o Hugo. Não dá para tirar o Hugo do time hoje. E aí, o Diego vai ser banco essa do solução Souza? europeia que o Lino está defendendo. Eu acho até que pode acontecer. Eu só acho que nesse momento, depois do que aconteceu hoje, não vai ser agora. Não vai ser agora. Vamos ver. Quarta-feira tem jogo de novo contra o Atlético Paranaense. Vamos ver o que ele... Qual vai ser desse fim de semana já é Flamengo e São Paulo. Fim de semana ele vai bater o Hugo. Claro. Aí eu quero ver contra o Atlético Paranaense quem ele vai escalar de novo. O Hugo vai receber Flamengo uma proposta em breve para ir para a Europa, alguma coisa. Esse menino se valorizou demais. Mas não é tão simples você tirar um jogador do Flamengo, Lindo. Para tirar do Flamengo tem que pagar 200 milhões para cima. Não é tão simples, não. Né? O clube se organizou a tal ponto que para tirar jogador do Flamengo é 200 milhões para cima. Mas peraí, mas o Xará volta a ter razão. O Diego não tem mais olhos europeus para cima do Diego. Ele já completou a frase dele lá. E muitíssimo bem. Jogando no Valência. Muitíssimo bem. Fez a parte europeia dele. O menino, você pode ter certeza que já tem gente de olho. Você pode ter certeza. O Brasil, que foi importador de goleiros numa fase do seu futebol, virou um grande exportador de goleiros depois de Tafarel. Justiça seja feita a Tafarel, quando foi para o Parma. Quantos goleiros hoje nós temos de importantes no futebol mundial brasileiro? Quem é considerado o número 1 do mundo hoje? É o Alisson. Quem é o goleiro do Manchester City? É do Brasil. E volta para trás um pouquinho. E aí você conta o Dida, e você conta o Júlio César. Só estou falando de alguns nomes, senão eu ia passar o programa todo falando de nomes aqui. Já deve ter gente de olho nesse menino, ou daqui a pouco os olhos europeus se voltarão para esse garoto. Ele tem contrato até 2023. Qual é a multa? Não sei. Mas você sabe para que funciona esse contrato? Esse contrato funciona para estabelecer multa. Se faz um contrato mais largo para se estabelecer uma multa. E o Eixa noticiou que o Flamengo já busca a prorrogação do contrato até 2025. Aumentar a multa. Porque quando o clube está bem estruturado, que é o caso do Flamengo, quando ele vende jogador é para ficar ainda mais rico. O clube rico, quando vende jogador, é só para ficar ainda mais rico. O clube pobre, quando vende jogador, é para ficar ainda mais pobre. É o caso do Fluminense. Vende o Evanilson, fica com um grão de areia do Evanilson e traz um monte de jogador ruim para o lugar. Botafogo, pobre. Vendeu o Luiz Fernando e o Luiz Henrique e trouxe um monte de jogador que não dão conta do recado. E aí vende mal, porque você já não é dono do jogador. Quando você está pobre, você tem que ceder os direitos para o empresário. No caso do Flamengo, as últimas vendas, todas elas em cifras absurdas. Vinícius Júnior, o Galvão está certo. Renier. Já deve ter muita proposta, inclusive proposta à mesa. Agora, é muito difícil... Eu não digo proposta, mas de olho, né? É muito difícil você tirar um jogador do Flamengo hoje, entendeu? Especula-se, eu não tenho essa informação, mas fala-se que a multa do Neneca é de coisa de 40 milhões de euros para cima. No programa aqui, o Everton Ribeiro falou que recebeu propostas e declinou. O Arrascaeta recebeu 2 propostas, o Flamengo não vendeu. O Jesus queria um monte de gente, ninguém saiu. Só saiu o Rafinha, que é um jogador com idade acima, ele pediu para sair, ele quis sair, o Rafinha tem uma cabeça muito europeia, ele queria voltar para a Europa, enfim. Agora, e eu vou te fazer uma pergunta para você. Camona, com toda a sua sabedoria, né? Me diga uma resposta. Com toda a sua sabedoria. O Rafinha do ano passado é muito melhor do que o Isla está jogando hoje? Não acho. Eu acho, então, eu acho equivalentes até. Então tá eu aí. Acho os dois muito Se bobear bons. o Isla, nesses últimos jogos, está jogando mais do que o Rafinha jogava. Eu acho os dois muito bons. Me mostraram um meme que é... Quando o Flamengo falou que ia contratar o Isla, eu falei, vai resolver a situação em 2 dias. O Isla é muito bom jogador. O diretor me mostrou um meme, que eu não sei se eu devo falar nesse horário. É assim, o Isla não faz cruzamento, o Isla faz amor. O diretor que eu estou pensando? Isso. O que eu estou pensando? O Isla não faz cruzamento, ele faz amor. Ué, mas por que não pode falar nesse horário? Pode sim. Você não falou nada demais. Eu vi imagens, aqui domingo, impressionante. Imagens domingo que te impressionaram, né? Tá bom. Cara, e tomara que o Hugo fique muitos anos aqui, cara. Tomara que ele fique muitos anos. Sabe o que vocês conseguiram fazer? Sabe o que vocês conseguiram fazer? Eu agora estou curioso com esse diretor que falou essa expressão, eu estou curioso com essas imagens que o Lédio viu, e todos os nossos milhões de telespectadores. O diretor que fala é o editor do programa. Sim, dizer que é o diretor, né? Sim. O editor do programa. Não tem imagens, não? Na minha cabeça. Tá.